Sintam-se acolhidos em nosso ambiente, compartilhemos com muita alegria dos momentos do estudo, como também saudamos os nossos irmãos que, através da Rádio Rio de Janeiro, compartilharão conosco dos estudos em torno do Livro dos Espíritos, como também aqueles que pela internet estarão acompanhando as reflexões que o Paulo Nagai fará para todos nós e que no momento do passe a nossa Maria Helena Cordeiro também trará a sua contribuição. Preparando-nos então para os nossos estudos, vejamos a palavra de Emmanuel, que está em nossas mãos, da obra intitulada Mãos Marcadas, numa edição da ID, e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página que tem por título No Templo da Carne. E nos diz Emmanuel: o corpo físico é sempre o equipamento de ação que o espírito, romeiro do progresso, é capaz de receber com proveito, consoante as necessidades e méritos que lhe caracterizam a experiência. Qual acontece na esfera humana em que se atribuirá a cada criatura o instrumento que possa manejar para o bem comum? Cada espírito, em se materializando na Terra, usa o veículo carnal que lhe seja adequado à luta imprescindível. Entre os homens, não se confiará o leme da usina elétrica ao adolescente irresponsável, nem se colocará o explosivo, destinado a cinzelar as formas da natureza, nas mãos da criança incapaz de apreender-lhe o perigo. Ninguém se lembrará de entregar o tesouro da coletividade ao delinquente que a penitenciária recolhe, nem se dará o tribunal à cabeça do analfabeto. Assim é que na reencarnação cada alma detém os recursos que mereceu. É por isso que, embora identificados na espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. A justiça funciona para cada ser na pauta dos prêmios que conquista ou dívidas que amontoa. Conserva em tua vestimenta de carne, acima de tudo, o uniforme de trabalho que o Senhor te concede à vida para que te refaças do passado obscuro na direção de luminoso porvir. Ainda mesmo agravado de achaques ou deformado por dolorosas mutilações, incompleto ou enfermiço, aleijado ou desagradável à vista, teu corpo é bênção de Deus em teu próprio favor, buril com que te cabe aprender e servir, sofrer e lutar dignamente, aprimorando a própria alma, que um dia, se quiseres viver no padrão de Jesus, comparecerá liberada em pleno céu na condição de obra-prima. Emmanuel. E é sob a vibração desta página que elevamos os nossos pensamentos em prece neste momento. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, uma vez mais dizemos presente à convocação para os estudos que iremos realizar em torno de O Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, apenas que amplies a nossa percepção, dilate o nosso pensamento para que possamos apreender de maneira plena tudo aquilo que nos será trazido nesta noite. Assim pedimos que tu abençoes o nosso Paulo Nagai, abençoes a nossa Maria Helena no momento de suas alocuções e que todos aqueles que estão neste instante sintonizados com este momento de trabalho sintam-se amparados, abençoados pela misericórdia de Deus, e todos nós, numa única vibração, agradecendo a oportunidade de aqui ter chegado, possamos então, Senhor, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que a tua paz nos sustente agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, como dissemos,
Os estudos estarão em torno das questões 371 a 378. Para que o nosso Paulo tenha maior tempo para a exposição, leremos apenas 5 questões. 371. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Questão 372. Qual é o objetivo da providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição os que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência em que se encontram para se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou destrambelhados. Há uma subpergunta. Então não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm uma muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não das dificuldades. Ou melhor, eles têm um muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não dão as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico, com um instrumento ruim, não produzirá boa música, e isso não o impedirá de continuar sendo um bom músico. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as correntes que dificultam seu voo são uma prova e uma expiação. Vamos à questão 376. Onde se origina a ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento que experimenta e pela impotência em que está de manifestar-se livremente. É por isso que procura na morte um meio de quebrar seus elos. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? É uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre lhe é necessário um certo tempo para pôr-se a par de tudo. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, mais tempo durará a dificuldade, o constrangimento após a morte. O espírito liberto do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus vínculos. Convidamos os nossos irmãos a complementarem a leitura do texto na íntegra em seus lares e passamos ao nosso irmão Paulo a palavra neste momento, rogando para ele as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Hoje, como sempre, todo sábado, o Livro dos Espíritos. E o tema, como a Yara colocou, idiotia e loucura. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma explicação, porque às vezes as pessoas, lendo a questão ou mesmo ouvindo, pode criar uma dúvida. Pô, como é que o cara vai fazer uma pergunta assim? Segundo qual os cretinos e os idiotas? Aí vem, usada dentro do dia a dia, assim, soa até como uma agressão a outra pessoa. Mas para o lado da psiquiatria, quer dizer uma limitação, são pessoas que estão limitadas, que têm algum atraso mental. Só essa explicação, para não ficar aquela carga do termo em cima do estudo. Então,
o estudo de hoje se trata daquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade mental. Que pode ser lesão, aí pode ser lesão física, várias causas que aí a gente vai tratar exatamente. Importância desse tema de hoje. Não só para aqueles que têm entes queridos nessa situação, e que nós conhecemos várias pessoas, que têm entes queridos com essas limitações mentais, mas também para todos nós. Porque você pode generalizar que esse tipo de estudo, ele dá margem para algumas explicações dos espíritos, e, vamos dizer assim, explicações e confirmações para que nós possamos ter uma base mais sólida em cima de alguns conhecimentos que a doutrina espírita coloca e que a gente tem um pouco de dificuldade de, vamos dizer assim, de passar para a prática. Igual como a gente costuma falar, uma coisa é eu falar, eu acredito na imortalidade da alma, mas eu perco um ente querido, me desespero. Ficar triste, a gente sempre fala isso, é claro, ficar triste todo mundo fica. Não tem problema nenhum, e até negócio de espírita chorar, espírita também chora. Mas também se não chorar, também não é outro problema, cada um reage de uma maneira. O que a gente fala é o desespero que isso traz. E às vezes, a nossa ação, ela não corresponde ao conhecimento que a gente já tem. Então é a mesma coisa aqui. Tem algumas afirmações aqui que tem a ver com a relação do corpo com o espírito. É o retorno à vida corporal. Então tem algumas coisas que a gente tem que entender a respeito do corpo, não só para aqueles que têm uma limitação mental, mas qualquer tipo de limitação. Nós estamos numa doutrina que ela mostra claramente para nós, e aí vem, a doutrina espírita, ela é uma continuidade do cristianismo, das palavras de Jesus. Quando Jesus apresenta o Deus Pai, que é misericordioso, perfeito em todas as coisas, justo e amoroso, então essas três principais características que a doutrina espírita se apega e inclusive coloca como uma lei, justiça, amor e caridade, isso a gente tem que perceber em tudo na vida. Como Jesus falava, Deus é pai. E um pai não vai dar ao seu filho o que ele não precisa. Se ele está com fome, ele vai dar peixe e não vai dar pedra. A gente entende isso perfeitamente, essa justiça da lei, quando a necessidade é a gente ganhar peixe. A gente não entende quando a necessidade é a gente ganhar pedra. Esse é o problema. A gente tem que chegar... Por que a gente enxerga a justiça e a misericórdia quando as coisas são boas? E a gente não enxerga justiça e misericórdia quando as coisas, aos nossos olhos, não são boas. Então, você vê, a página inicial, ela já abre um leque para nós que extrapola o estudo da idiotia e loucura. Porque Emmanuel, com o título da página, No Templo de Carne, olha só, quando ele fala o templo de carne, quando você pega a palavra templo, é sinal de algo sagrado, que você tem que reverenciar. Quando ele está se referindo ao corpo como templo de carne, e é algo que nós recebemos para cumprir uma reencarnação. Vamos chamar de missão aí, entre aspas, mas uma tarefa. Reencarnar. E aí nós esquecemos. Nós lembramos da lei quando as coisas estão a céu de brigadeiro, ou então com aquele mar tranquilo, liso. Quando o negócio começa a complicar, chuvas, trovoadas, ou então no mar, começa a onda a ficar muito agitada, a gente esquece que Deus é justo, misericordioso. A gente não lembra disso. E é justamente nesse momento é que nós temos que entender que existe um controle, existe uma lei que é perfeita. E ela está nos direcionando. A gente esquece disso. Tem outra assertiva que a gente pode juntar a essa, que a doutrina espírita coloca. Nós fomos criados para ser felizes. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Se eu estou infeliz, é porque eu estou me afastando da lei de Deus. Em que? Eu tenho que descobrir.
O conheça-te a ti mesmo é importante exatamente por causa disso. Eu tenho que descobrir o que está me causando insatisfação, para que eu corrija o rumo e retorne para a lei. Então isso é muito importante. Essa visão do templo, do corpo como sendo um templo, do corpo como sendo um instrumento, ele é reforçado numa das questões até não na questão não, no finalzinho mesmo, que ele ainda fala o seguinte, é uniforme de trabalho. Então o corpo como uniforme de trabalho, a gente vai ver o seguinte, qualquer empresa que se preze, quando vai equipar o seu funcionário, ele vai equipar com um material adequado. Para ele ter condições de trabalhar, para ele ter segurança, então todos os EPIs, lá todos os equipamentos de proteção do indivíduo estão lá, para ele usar todas as questões de segurança. Então, quando ele traz para esse lado, ó, pô, esse aqui é teu equipamento, é teu uniforme de trabalho, meu amigo, é para ter um respeito tremendo e cuidado com ele, porque a gente vai ser cobrado por isso. E aquilo é para atingir um objetivo. Então, quando a gente fala assim, olha, cada um tem o corpo que merece, isso soa como castigo. Está reclamando da tua saúde? Cada um tem o corpo. Não, mas vem um negócio que ele está colocando antes. Merecimento e necessidade. Necessidade. Porque não tem como eu botar alguém para cumprir uma tarefa e não dar os equipamentos que ele necessita para aquilo ali. Então entra também uma condição que, se a lei é justa, cara, eu não posso ganhar algo que me seja insuficiente para eu cumprir o que me pediram ou o que eu combinei. Então tem algumas coisas que a gente tem que começar a se resolver, para na hora que ter o embate do dia a dia, eu parar de reclamar à toa, perder tempo com reclamar com coisas que não tem um mínimo procedimento. Porque eu começo a reclamar com todo mundo. E se eu reclamo com todo mundo por conta das coisas que acontecem comigo, e eu terceirizo essa culpa, entre aspas, a culpa aí, mas a gente está procurando alguém que seja a causa. Aí substitui a palavra culpa pelo causador. A causa dos nossos problemas. E a gente está sempre terceirizando, por quê? Porque é uma fuga. É uma fuga. E assim, a gente faz isso desde o início da nossa relação com Deus. A gente culpa todo mundo, menos olhar para dentro de nós para descobrir que a causa está aqui dentro. Então eu fico gerando problemas onde não tem, fico aumentando onde eles são pequenos, e a consequência disso é o quê? Eu sofro. Então eu estou escolhendo sofrer. A gente não pode esquecer que os espíritos falam para nós que os nossos problemas não estão lá no passado só não, e nem a maioria deles estão lá. Então, assim, a maioria dos problemas que vocês têm, isso eles falando para a gente, está aqui no futuro e vocês que causam. Cuidem só de resolver esses, que o negócio vai ficar bom. Então para de criar problema onde não tem. E nós vivemos criando problemas onde não tem, aumentando onde ele é pequeno. Parece que a gente gosta disso. Isso é doença. Se a gente está gostando de sofrer, procura um médico aí, psiquiatra, psicólogo, o que for, porque não é normal gostar de sofrer. A gente tem que sair disso. Então, a explicação, essas explicações hoje, que está aqui para aquele que tem esse problema mental, essa deficiência, serve para qualquer deficiência que a gente encontre no nosso corpo. Então é o seguinte, primeira coisa, e aqui, eu acredito que, não sei, pode ter algumas pessoas que estão chegando para a primeira vez, mas já tem conhecimento da doutrina espírita, suficiente para entender que nós somos espíritos, estamos reencarnando e recebemos um corpo para isso. Esse corpo tem uma característica genética, que é relacionamento, lá a genética do papai e da mamãe. Nesse momento, vem o conjunto espírito, corpo espiritual, se junta aqui. Então eu posso ter sido gerado por pais sãos, mas com o tempo, essa junção me traz o perispírito, o corpo espiritual, nesse caso, que é o viajor que acompanha o espírito nessa viagem toda, nessa jornada toda. E ele é como se fosse o diário. Ele anota tudinho ali. Tudo que eu faço
fica expresso no meu corpo espiritual? Tudo de bom, tudo de ruim. O que eu faço de bom reforça a minha organização perispiritual. Cria uma solidez, cria uma armadura positiva. Mas o que eu faço de errado, de contrário à lei, de desvio da lei, provoca distúrbios, provoca desorganização nessas células sutis, que são a forma das células do corpo físico. Quando começa a renovação das células que são renováveis, as marcações perispirituais, o equilíbrio ou desequilíbrio que está no corpo espiritual, ele vai passando, porque eu estou me ligando molécula a molécula nesse corpo físico, com o tempo ele vai passando as suas características para cá. Então, mesmo eu tendo recebido um corpo são, eu vou imprimir as minhas características nele, que pode fazer com que ele não fique são. Isso é uma explicação geral, mas que para o caso específico aqui é o seguinte: quando eu separo, eu tenho que conseguir separar isso. Eu sou espírito e tenho esse corpo. Esse corpo aqui é um instrumento meu, que eu uso. Então todo mundo fala isso, mas tem que repetir mesmo, porque a gente custa, a gente inverte. A gente dificilmente, a gente raciocina, eu sou um espírito que tem um corpo. A gente sempre acha que é um corpo que tem um espírito. Então, qual a diferença disso? Porque o elemento causal é o espírito, não é o corpo. O corpo é consequência. Então, tudo que ocorre, ele parte do espírito, que interage com o corpo. É claro que tem uma volta, mas o sentido de comando é o espírito, aí como Leon Denis diz, nosso patrono, o espírito manda, o perispírito transmite, o corpo obedece. Catuca o corpo, passa para o perispírito e chega no espírito. É a interação, é a relação entre o espírito e o corpo. Mas, se eu quiser simplificar, eu falo assim, olha, o espírito é o motorista, o carro é o corpo. Então o condutor é o motorista. Ele é que dirige aquele negócio ali. O carro vai sofrer as consequências da habilidade ou inabilidade do motorista. E o perispírito está ali para marcar essa coisa toda. Então vamos dizer que antes de qualquer coisa, antes de eu culpar até Deus por ter recebido um corpo assim ou assado, eu tenho que lembrar que existe uma programação reencarnatória. O que é uma programação? Uma programação reencarnatória é o seguinte: vamos estudar quais são suas deficiências como espírito, qual é o teu passado espiritual, e vamos programar, fazer um plano de educação para a tua alma, para a próxima encarnação. O que você precisa? Então, vai ser feito ali uma preparação para que o espírito reencarne em condições de cumprir o planejamento que foi feito. Dentre essas coisas, você fixa a família, o cenário que ele vai reencarnar, que é preparado antes, onde tu vai nascer, qual a família que vai te receber, qual o país, qual a cidade, qual tipo de profissão tu vai seguir. Algumas coisas são delineadas em termos materiais, ou seja, vou fazer uma viagem, para onde eu vou? Vou para tal lugar, fica em tal hotel, mas o que você vai fazer lá, você que vai decidir. Não tem determinismo nas ações morais do espírito, mas o teu cenário está preparado ali. E o corpo faz parte disso. Então, é engraçado que a gente lê André Luiz, lê lá o Departamento da Reencarnação, acha tudo muito legal, e lá passou o cara com a planta do seu corpo lá, com um protótipo. Mas na hora que está com dor na costela, está com dor na coluna, está com dor de barriga, está com dor em qualquer lugar, a gente não pensa que aquele carro foi planejado para mim, para as minhas necessidades. Quer dizer, planejamento, ele serve para algumas coisas. Quando eu tenho que constatar e deduzir outras, eu esqueço completamente que aquilo existiu. Então, parte do princípio da confiança em Deus, da fé em Deus, da confiança na justiça divina e de que está tudo certinho. Isso faz parte. Essa introdução é para dar base para quem ou não tem, ou não lembra, ou às vezes a gente nem quer lembrar dessas coisas, mas para igualar. Então, a partir disso,
As perguntas aqui de Kardec, ela tem um objetivo. Tu vê que a primeira pergunta, quando ele faz, a opinião segundo a qual os cretinos e idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Por quê? O indivíduo não pode se expressar. Está com problema. Então a pergunta dele é a seguinte, pô, o pessoal fala que essa alma aí foi mal criada, está esquisita, está ruim, deu defeito. Por quê? Porque a visão era que a alma foi criada junto com o corpo. A gente tem que entender isso. Então, não. O problema que está havendo aí tem que entender o mecanismo que a doutrina espírita explica. O mecanismo que está havendo ali é o seguinte, o espírito tem sua consciência. Quando ele se junta ao corpo, ele recebe um instrumento que está cerceado por algum motivo. Ou que vai ser pela necessidade ou pelo merecimento. Quando a gente fala em merecimento, tem um negócio interessante aqui no finalzinho, que fala o nosso querido Emmanuel, que ele fala assim, ó, a justiça funciona para cada ser na pauta dos prêmios que conquista ou das dívidas que amontoa. Então é aquilo que a gente falou, a gente pensa só na justiça quando é para receber. Quando é para... Ela acumula e marca os méritos, mas ela marca também quando a gente sai fora da lei. E os débitos também são cobrados, são trazidos ali. A justiça é para os dois lados, não é para um lado só não. Não é só para apontar as coisas boas. As coisas também negativas, elas são trazidas para ali. Então você vê, quando o espírito ele tem esse tipo de comportamento anterior, o corpo que ele vai receber vai ter o reflexo, por conta das marcas perispirituais, do corpo físico dele. Da mesma maneira que os méritos dele também ajudaram a construir um corpo são em algumas situações. Então, não existe aqui, nesse caso, ainda mais nós estamos falando no planeta de provas e expiações, corpos perfeitos. Por quê? Porque os espíritos não são perfeitos. E uma coisa é consequência da outra. Então, a alma, e a gente precisa entender disso, ela tem a sua condição. Quando ela mergulha nesse instrumento, e esse instrumento, por algum motivo, está limitado, ou seja, pela ação anterior do espírito, ou por algum ajuste que foi feito lá no departamento reencarnatório, antes de vir, para quê? Para cercear aquele espírito, para que ele não se complique mais. Então, a parte prática disso, e o consolo que existe nesses conhecimentos doutrinários é o seguinte, é o que a maioria das pessoas que não conhecem a doutrina espírita tem essa dificuldade quando tem entes queridos nessa situação. A dor é muito grande, que a diferença de você ter o conhecimento espírita, que você sabe assim, olha, peraí, o espírito está tranquilo, o espírito, aquele problema apresentado não é do espírito, é no modo dele se expressar por conta do instrumento que ele tem. Tu pega um piloto de Fórmula 1, bota ele num Fusquinha 59, 62, o cara não vai poder fazer nada. Por quê? Porque o instrumento não tem como ele se expressar. Bota um carro novinho, zero, na mão dele, e o cara vai poder expressar as habilidades dele. Então, o que os espíritos colocam é exatamente isso. O problema não é com o espírito, é no instrumento que ele está se servindo momentaneamente, porque isso é temporário. E quais as situações que podem ser, que nós já falamos, uma consequente da própria ação do indivíduo, e outra pode ser uma proteção do plano espiritual. Por exemplo, que é o exemplo mais claro que os espíritos dão para nós. Uma pessoa de gênio, muita inteligência, que usou mal no passado. E que não está. Então, isso aí, de uma maneira mais tranquila, é o quê? O nível intelectual desse espírito está muito acima do moral. Então, ele tem inteligência, mas não tem uma solidez moral. O que acontece? Usa esse conhecimento de uma maneira destrambelhada. A consequência disso é o seguinte, vai se complicar mais. Então, o fato de proteger é como a gente faz com o filho assim, ó, 5 minutinhos no canto para pensar. Exatamente isso que a justiça divina faz com a gente. Não é a punição para que o outro sofra. É um
movimento com o objetivo de educar a alma. Então, quando esse espírito, que usou muito a inteligência, inadequadamente, ele fica restrito por aquele corpo, é para parar para pensar. O que o espírito sente? Aí vem o resto das perguntas para entender como é aquela situação. E aí vem mais consolo da doutrina espírita. Quando a gente olha para esses espíritos, a gente não percebe a interação que há. Quando que as pessoas, não só dentro da casa espírita, mas em outras instituições, que já perceberam que ele pode não ser alguém que bote para fora o sentimento, ou que, vamos dizer assim, que aquela relação dele para a gente ocorra. Mas uma coisa todo mundo tem certeza, a maioria já tem certeza, inclusive a ciência percebe, que eles recebem a interação. Então, isso é muito importante porque a gente vê pessoas com comportamento de como aquela pessoa está ali do lado, como se ela não existisse. E até o termo que se fala é assim, fulano tem uma vida vegetativa. Não interessa qual seja o problema do fulano, seja esse referente às condições mentais ou qualquer outra deficiência do corpo. A gente está falando, a deficiência do corpo, a alma está ali. Então, a gente acha realmente que é um vegetal que está aqui do lado. Então, às vezes fica assim, não, mas fulano me dá um trabalho danado, e fulano é isso, fulano é aquilo. Só que o fulano está recebendo tudo isso. Pode não estar nem entendendo, que não seria a condição, porque o espírito vai perceber aquilo ali. Mas o influxo, o pensamento, a palavra, a carga fluídica que está ali, o espírito percebe. Então, aquilo ali, tu imagina, e já deve ter acontecido isso aqui com a maioria, tu pegar alguém falando mal de você, quer dizer, a pessoa está crente que tu não estava ali, aí tu chega, não deu tempo, já saiu e tu escutou. É bom isso? Agora tu imagina alguém, você está ali, ela só está achando que tu não está vendo e está falando mal, descarregando e tu percebendo tudo ali. Olha só que inconveniência. Isso prejudica. Agora, saber disso dá meios de quê? De ajudar como as pessoas fazem. Então, as pessoas que lidam com pessoas que têm esse problema, que tratam disso, dão todo o amor, todo o carinho, sabe que ela percebe a música, a conversa, o incentivo. Então, isso tem uma mudança muito grande no comportamento daquela alma. Por quê? Porque ela sente, ela pode, olha só, vou falar até de uma maneira diferente. A gente pode não perceber o retorno dela, se não estiver atento. Mas se estiver atento, vai perceber nos mínimos detalhes a reação. Que pode ser no mexer de olho, numa lágrimazinha que escorre pelo cantinho do olho, pelo esboço de tentar sorrir. O que a gente tem que entender é o seguinte, o espírito só não está conseguindo se expressar através daquele instrumento, mas ele está ali inteiro. Outro consolo, e outra coisa antes disso, exemplos que a gente vê de pais que têm filhos nessa condição, e que com todo o amor do mundo, cercando aqueles indivíduos, você vê o resultado. Você vê o resultado de instituições que trabalham isso, e que têm essa consciência que a individualidade está ali, o sentimento está ali, está tudo ali. Só não bota para fora. É interessante que aqui tem um exemplo que até quem não entende quer olhar às vezes para um lado técnico, mas o espírito coloca de uma maneira simples, é como se você fosse mudo. Você só não fala. Quer dizer, você não faz o outro entender que você quer. Mas você está sentindo tudo, você está pensando, você está raciocinando, na hora de falar não sai. E depois tem aquela pergunta, o que esses espíritos sentem? E aí vem aquilo do pensamento materialista. Se fulano nasceu assim, tem uma vida vegetativa, para que viver? Olha o conceito totalmente truncado e que faz com que as pessoas apoiem, e às vezes até o espírita, quando não está atento, aborto.
Ah, não, mas se a condição for assim... Não, não tem condição. O processo é o mesmo. Ah, mas foi estupro, foi não sei o quê. Homem não fabrica espírito. Fabrica corpos. O motorista não é posse nem do pai nem da mãe. A gente tem que entender isso. Muito mal a gente é dono do carro. Do carro que foi fabricado ali. Nem da função do carro a gente é dono. Porque a nossa genética pode produzir o carro bom, mas o motorista que está ali espelha nele a característica que lhe é própria. Ou seja, não está sob nosso controle. Não está sob nosso controle. Então, às vezes, quando a gente fala isso, algumas pessoas olham meio torta. Mas o espírita tem que assumir-se espírita nessa hora, inclusive. De ter opinião baseada não nos seus achismos, mas no que a doutrina espírita coloca. E aí, meu amigo, cada um coloque a carapuça se lhe couber. Mas que a gente tem que falar isso, tem. Eu não posso... não, a doutrina é assim, mas na hora de eu decidir eu esqueço a doutrina. A gente já faz isso com o nosso comportamento, que é normal pela nossa inferioridade. Mas nas coisas de pensamento, de você olhar, ler e entender, isso não tem nada a ver com moralidade. No sentido de esforço de reforma moral. A dificuldade que nós temos é o seguinte: a gente tem todas as instruções, a gente sabe a teoria. Aí esbarra nos nossos hábitos milenares para colocar em prática. Isso é aprendizado. Isso aí não tem jeito. Mas quando eu pego assim, um conceito doutrinário, que aí você pergunta para mim assim, entendeu? Entendi. Então aplica aqui. Numa decisão. Não é eu mudar moralmente. É eu decidir de acordo com o que eu estou lendo, pô. Interpretação de texto, me desculpem. É interpretação de texto. Então não posso ter 2 pesos e 2 medidas. É incoerente isso. Então são coisas que a gente tem que pensar. Se aquilo ali está determinado, é uma lei natural, meu amigo, alguma coisa. Então, senão eu vou falar a mesma coisa, cada um de nós. Você vê que tem consolo e tem esclarecimento. Não necessariamente nessa ordem. Porque quando você entende isso, olha a luz que se abre para pessoas que se relacionam ou têm entes queridos nessa situação. Então, o fato de você saber, peraí, mas meu filho, então, ele está assim, mas vai ficar assim só nessa vida? Quando ele desencarnar, o espírito está intacto? Falei, não, menos que isso. Vamos pensar em outro conceito que a gente pensa pouco. Meu amigo, todo dia a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente morre diariamente. Morre diariamente no sentido de proximidade de fenômeno que ocorre com a morte. Qual a diferença? Quando eu durmo, alguém está soltando a pipa. Quando eu morro, a pipa voou. A diferença é que cortou cordão de prata. Mas a sensação é praticamente a mesma. No sentido de quê? De que eu saio do corpo, eu tenho uma liberdade relativa. Liberdade relativa. Então, esse espírito experimenta toda noite a sua condição normal como espírito. E aí, entram as perguntas consequentes. Qual a serventia de Deus criar idiotas? Pessoas com essa limitação. Que é para qualquer outra coisa. Quando a gente vê uma pessoa com limitação, para que Deus criou assim? Não é que Deus criou assim. Essa pessoa teve uma oportunidade, agora, ela está nessa situação por livre e espontânea escolha. Aonde? No passado. Como nós hoje, cada um de nós que estamos aqui, as nossas escolhas de hoje estão determinando que carrinho a gente vai pegar amanhã. Qual vai ser a característica do meu corpo no futuro? Ou seja, como é que eu estou tratando o meu corpo hoje? E aí vem nessas perguntas finais. Como é que fica a condição do corpo, do organismo, do espírito, quando ele desencarna? Depende. Tudo isso é relativo. Quando a gente fala depende,
e tem essa relação, porque está tudo vinculado ao quê? Qual a condição do espírito? Se eu vivo numa condição, seja ela qual for, vamos abrir dessa condição de loucura para todas as outras interações que a gente tem na vida. Meu comportamento, minha interação com o meu corpo, meu cuidado com o corpo. Se eu faço qualquer coisa com persistência e intensamente, eu estou levando o meu corpo espiritual a ter mais impressões com essas coisas que eu estou fazendo. Eu estou impressionando mais o meu corpo espiritual. Quando eu desencarnar, o efeito vai ser esse. Quanto mais pressão eu tiver feito durante a minha vida de encarnado, mais eu vou sentir a repercussão quando desencarnar. Então vamos dizer assim, ó, bebo todas. Vou jogando álcool para dentro do meu organismo. Vou botando meu fígado para boiar no álcool. O que está acontecendo? O corpo espiritual, o meu fígado do corpo espiritual também está assim, absorvendo as partículas sutis do álcool. Está entrando, está entrando. Se eu estou fazendo com constância, persistência, intensidade, meu amigo, vai ficar, eu desencarno, meu corpo físico vai ficar aqui com esses males, porém meu corpo espiritual vai sair com essa impressão. E aí o que vai acontecer, meu amigo? Só expurga quando reencarnar. Quando reencarnar e voltar, juntar molécula a molécula com o meu corpo físico, que pode ter sido zeradinho lá, papai e mamãe, fígado, 0 bala ali, pela construção genética. Quando encostar aqui, ó, molécula a molécula, as vibrações desorganizadas do meu fígado, do corpo espiritual, do correspondente, vai impressionar do corpo físico. Aí você fala assim, ué, a criança nasceu tão novinha, está com cirrose hepática. Você botou álcool na mamadeira dela, hein? Não teve isso. Não tem isso. É uma consequência do corpo espiritual. E tem a ver com isso. E quando eu também desencarno, essa pressão que eu fiz, o uso que eu fiz do meu corpo vai repercutir. Então, vai ser variável, porque é igual ao momento de perturbação. Quando ele fala assim, a impressão. Se aquela loucura for muito intensa, especificamente na questão, você vai demorar mais. Mas isso tudo é igual para todo mundo no sentido dos momentos de perturbação. O que é os momentos de perturbação? O momento de perturbação é o seguinte, ó, é cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. E daqui ele fala um exemplo, que eu sempre falo aqui, eu dou esse exemplo também. Tu acorda e tu não sabe onde está. Quando tu viaja, eu andei uma época viajando, eu trabalho muito, e, sei lá, e tu acorda cada dia num lugar. Aí de repente tu acorda, antes de tu levantar para ir no banheiro, tu faz assim, assim, tu olha para que lado é. Porque realmente, tu não está no teu habitat. Tu saiu de um estado para o outro. O desencarne é igual. Tanto de lá para cá, o encarnar, quanto o desencarnar. Ele está saindo num estado vibratório diferente. Então, até ele o momento de perturbação é isso. Até ele se recuperar e se ajustar e entender a situação, aí que vai começar a história. É variável porque vai depender da característica do espírito e da evolução dele. Tem uns que são instantâneos, a recuperação, e todos que demoram mais. Tem que ser ajudados, esperar para se recompor. É igualzinho. Mas na relação do corpo físico, ele vai ressentir da maneira o quê? A gente tem que pensar o seguinte, às vezes, e a pergunta aqui é isso, mas como é que ele vai sofrer se ele já não tem mais o órgão? Pensamento. Quando desencarna, o móvel é o pensamento. Pensou, sentiu. Então, olha só, se eu vivi determinada coisa com intensidade, não precisa desencarnar para ver isso, não. Pensa, mas não pensa em momento triste, não. Pensa em momento bom. Aquele momento que você passou bom. Quando você lembra daquilo, quais as reações físicas que a gente tem? Boas. Tu está revivendo aquilo ali. Por isso que a gente diz que tem pessoas que gostam de sofrer. A pessoa que fica remoendo as coisas ruins, ela está sofrendo de novo. Sabe aquele negócio daquela música de dor de cotovelo? É a mesma coisa. O cara senta lá no bar e fica lembrando. Meu amigo, vivencia tudo, sofre tudo de novo. Para quê? Gosta de sofrer, então não existe isso. Então esse retorno para lá,
E essa lembrança é isso. Quando que o espírito vai se livrar disso? Quando ele se desligar da matéria. O que é se desligar da matéria nessa situação? É ele esquecer aquela situação que o prende. Nós observamos muito isso no atendimento a desencarnados. O espírito, quando está preso a uma relação, por exemplo, de vingança, ele está vivenciando aquilo ali de uma maneira que o seu pensamento está extremamente sintonizado com aqueles espíritos, e pasmem, com espírito que ele não gosta. Por quê? Porque fez mal a ele, ou ele acha que fez, não precisa nem ter feito. Ele pode achar somente que ele fez, que o negócio daqui para lá já existe. Então ele perde um tempão vinculado àquele espírito, ou àquela família de espíritos, querendo perturbar, querendo obsidiar, procurando vingança. Enquanto ele estiver naquela faixa, ele está vivenciando aquilo ali tudo de novo. Quando ele chega ao atendimento, tu às vezes tem dificuldade de saber quanto tempo aquilo ali está ocorrendo. Por quê? Porque é tão real a reação, ele vivencia aquilo ali naquele momento. E isso a gente deve ver em consultório também, né? A pessoa vai lá e começa a falar, quando a pessoa começa a falar aquilo tudo de novo, vivencia de novo. Então, meu Deus do céu, é isso que acontece. Ele vai se livrar quando? Quando ele se resolver com aquilo ali. Enquanto ele não se resolver com aquilo ali, ele vai sentir. Então, ele tem que se convencer de alguma maneira. Algumas vezes ele se convence sozinho, algumas vezes precisa de ajuda de encarnado, e outras vezes numa sessão de desobsessão. Não espera morrer para resolver esses problemas. Então, é a consciência do espírito. Essa interação que ocorre, ela é muito importante que a gente entenda, primeiro, que está bem claro aqui, não é defeito da alma. Porque a gente quer logo acusar defeito de fabricação, falar que é Deus. Deus errou nessa alma aí. Não, não errou. Não é erro de fabricação, é um problema de comportamento daquele espírito. O que ele fez pode não, com certeza, teve como consequência a necessidade de habitar aquele corpo naquela condição. O aprendizado aí, às vezes se duvida disso, porque você fala assim, você vê sempre pelo lado do castigo. Quando qualquer limitação nos é imposta, a gente está olhando aquela limitação como um castigo. Por que a gente olha como uma limitação? Como limitação. A limitação como castigo. Vamos parar para pensar nisso. Porque nós não estamos vendo o objetivo educativo. Isso é o perigo. Porque enquanto eu estiver olhando aquilo ali como uma ação, que é o castigo de alguém para mim, eu não estou enxergando a causa, porque eu nem estou vendo que aquilo ali é um problema de educação. Olha só que coisa. Por isso que não pode perder tempo ficar culpando os outros. Eu tenho que me enquadrar ali e falar assim, olha só, primeira coisa, e aí a gente vai generalizar. Hoje, está uma busca, eu diria assim, frenética, para cuidar do corpo. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer para não entrar em desequilíbrio. Eu estou querendo cuidar do corpo com que objetivo? Se eu estou querendo cuidar do corpo só para que a embalagem fique mais bonita, cuidado. Rótulo bonito não qualifica o conteúdo. Vai no mercado e compra pela embalagem só para tu ver. Compra só pela embalagem. A embalagem é legal, que atrai. É até um efeito de marketing. Mas depois que você experimenta o que está dentro, então tem que ser um conjunto de coisas. Então uma coisa é eu cuidar do corpo só por interesse estético. Outra coisa é cuidar do corpo porque eu tenho que ter saúde. Então a doutrina espírita nos dá todos os instrumentos possíveis para a gente não errar. Então olha só, não é aquela, porque o perigo é o 880. A gente vê aí, os extremos nunca são pontos bons para nada. Você fala assim, ah não, eu sou espírita, me alimento de fluido, não quero comer nada, não vou. Tá legal. Vai assim para tu ver o que tu vai arrumar lá em nosso lar.
Leiam lá, Nosso Lar teve o capítulo da revolta da rabada. O nome não é esse não, claro. Os espíritos fizeram um levante lá, para o governador da época lá, falaram assim, pô, queremos uma comida mais, tipo uma tripa, um angu, uma rabada, sei lá. Eles pediram coisa mais consistente lá, aí o governador bateu firme lá, negativo, vai tomar caldinho, tem que aguentar caldinho aqui. E foi caldinho lá. Por quê? Exatamente, o espírito não está vivenciando mais a matéria densa, então ele já não tem nem aparelho. Aí vamos ver o que André Luiz diz do corpo espiritual. É uma estrutura eletromagnética um pouco modificado na característica genética e digestiva, porque lá tu não vai ter aparelho para dissolver uma rabada, amigo, nem angu. Vai ter que tomar caldinho lá mesmo. Aquele equipamento, ele é justo para a condição de desencarnado, para encarnado não. Aquele carro lá anda com combustível mais sutil, não é aquele negócio todo. Mas você vê, é adequação. Então o cara querer, aí vamos pensar de Jesus. Está na terra sem ser da terra, mas está vivendo a vida material, amigo. Não tem jeito, tem que comer. Vai ficar ali fora, para ver se tu sobrevive. Saco vazio, não para em pé. Não adianta isso. Então a gente já teve várias coisas aqui. A Yara também deve ter escutado isso. Do altivo mandar médio chegar aí para dar passe. Ah, não comeu nada. Meu filho, vai para a cantina comer alguma coisa. Vai doar aqui energia, se tu não tem. É uma questão de lógica, né? Então, a mesma coisa. A gente tem que ter esse equilíbrio. Você está na Terra. Agora, tem que escolher o que comer? Sim. Paulo falou lá, Jesus também. Não, mais Jesus. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas cuidado, o que entra também tumultua. Ele está falando que o que sai é mais problemático, mas o que entra também prejudica. Tu tem que escolher. Então, cuidar do corpo, para quê? Para que o espírito tenha um instrumento de trabalho. Lembra do uniforme? Meu amigo, quando tu recebe o uniforme, o cara fala assim, olha, qualquer coisa que ocorrer, você vai ser cobrado. Então, cuida dele. Quando você vê o corpo como uniforme de trabalho, como um instrumento para o teu progresso como espírito, eu tenho que cuidar. Então, o cuidado não é só para ele aparecer, porque em forma a gente está. Seja de berinjela, de pera, pepino. Tudo bem, uma forma vai ter. Mas não é isso. Está funcionando? Então, o que a gente tem que cuidar é o quê? Ó? Faz a figura do carro mesmo. O carro, meu amigo, é velhinho, mas está andando. Tudo bem, fusquinha. Mas se eu cuido bem, ele vai andar bem. Não vai andar igual um Mercedão zero, não. Mas ele vai andar igual o fusquinha bem cuidado. Se o cara que tiver um Mercedão zero lá cuidar mal, está arriscado dele enguiçar e o meu ficar andando. Então é isso que a gente tem que cuidar. Do instrumento, o carro tem que estar apto para que o motorista consiga ir onde tem que ir. E é legal isso que nas definições lá do Medicina Espiritual, Inácio uma vez colocou, assim não, o corpo, ele às vezes, ele é ajustado só para permitir que o espírito continue a cumprir o seu caminho, o seu objetivo. Então aquilo ali é adequar o corpo para que ele sirva de instrumento. Então ele é um instrumento, ele não é a causa. Quando se fala da questão da interação entre a limitação orgânica e o espírito, é a explicação que o espírito dá. Olha só, um é causa e outro é efeito, não confunda isso. Porque Kardec perguntou, mas você não falou que a matéria não se sobrepõe ao espírito? Falou assim, é relativo. Porque a interferência ainda falou assim, nós não dissemos isso. Então o que eles querem dizer é o seguinte, qual é o objetivo do espírito? Se sobrepor à matéria, ou seja, não deixar que o impedimento material ou a influência material lhe direcione a vida. Mas ele tem que usar a matéria como instrumento. Tranquilo. Então, quando o espírito sofre essa influência da limitação do corpo, ele vai ficar impactado, por quê? Porque ele não vai poder se expressar. E é nisso que está o aprendizado, ele entender aquela limitação momentânea dele. Aí tu imagina, ele sai do corpo, experimenta a liberdade, quando acorda, de novo, opa, ele olhar a liberdade e olhar a falta de, faz com que ele tenha uma visão de perda.
que seria diferente se ele não tivesse essa sensação de liberdade diariamente. Quer dizer, ele só ia descobrir que ficou limitado quando morresse. Então é uma condição. E a outra condição vamos dizer assim, de que esse entendimento dá para nós, que temos, ou quem tem esse relacionamento ente querido nessa condição, é o seguinte: não, ele não está tão mal quanto a gente pensa, no sentido de estar com aquele sofrimento ali, sem nada. Não, ele está num processo de aprendizado em que ele experimenta a sensação de liberdade, ou seja, para que o espírito também não desanime. Aí entra a condição do suicídio. Pode levar ao suicídio? Pode. Aí vem o cuidado com aquilo que nós falamos no início. O espírito com essa sensação de limitação pode entrar numa depressão? Pode. Aquela depressão pode fazer com que ele tenha a ideia de se matar? Pode. Essa ideia de se matar pode atrair uma obsessão que alimente isso? Pode. Então vamos voltar a inverter os papéis. O que pode causar isso tudo que eu falei no espírito que é nessa condição? O tratamento que nós estamos dando para ela é o primeiro deles. É igual às vezes que a gente fala para uma criança: tu só faz errado, tu não serve para nada, tu é isso, tu é aquilo. O que vai acontecer com a criança? Ela vai acreditar, porque papai e mamãe estão falando que ela não é de nada, não serve para nada, só faz bagunça, só derruba as coisas, não faz nada certo. Ela vai acreditar. Por quê? Por meu pai e minha mãe, que teoricamente me amam, não é? Isso na cabeça da criança. Estão falando isso para mim, eu vou acreditar, cara. Então, eu posso estar sendo um dos causadores daquilo ali. A gente não está aqui para olhar o lado negativo, está para olhar o lado positivo. O que eu posso fazer? Justamente o contrário. Alimentar no ser que está nessa condição condições e sentimentos para que ele não se sinta, primeiro, menor do que ninguém. Segundo, não entre nesse nível de desânimo. E ele tendo carinho, ele vai ter mais condições de suportar a prova, que é a nossa obrigação. Ele está em prova ou expiação. Se nós recebemos ele no nosso convívio familiar, profissional, ou mesmo dentro da casa espírita, é para quê? Para minimizar o máximo que pudermos o sofrimento daquela alma e colaborarmos para o aprendizado dele. Então, mais uma vez, aí o conhecimento espírita dando instrumentação para que nós tenhamos um bom relacionamento com essa situação e, vamos dizer assim, faça do limão uma limonada. Esse conhecimento é importantíssimo, mas tem que acreditar. E como se acredita nisso? Estudo. Se eu cheguei numa condição e tenho dúvida daquilo ali, eu vou estudar. Ué, mas é essa relação mesmo? O perispírito reage assim? O espírito comanda até certo ponto? Como é que ocorre isso? Eu tenho que entender. Porque se eu entender, eu vou ter uma facilidade maior de ter algo que a gente chama de fé. E dentro da doutrina espírita a gente fala fé raciocinada, não é porque as outras não sejam, mas é dentro daquele raciocínio da doutrina espírita. Eu tenho que juntar todos esses componentes para desenhar esse esquema que a doutrina espírita coloca. O espírito morre, mantém sua individualidade, reencarna, acumulando todo o processo de aprendizado dele, com vistas aqui a melhoria. Dentro dessa programação, você tem um planejamento em que leva em consideração as condições melhores possíveis para que eu progrida. E nisso, o corpo é uma delas. Então, como Emmanuel fala lá, é um templo de carne. Que nós saibamos cuidar desse templo. Não com excesso de quem só vive para ele, mas com cuidado que sabe que ele é necessário para o nosso progresso. Fazendo isso, nós vamos estar cumprindo as condições da lei que ela nos impôs, principalmente não esquecendo da justiça divina. Volto a dizer, para nós, gente, estou dizendo isso para nós, porque toda vez que a gente repete isso, para nós já também chega, né, no primeiro. É não olhar só a justiça quando essa justiça representa um benefício para mim. Uma limitação, ela representa a justiça também. E eu tenho que entender que essa limitação, primeiro, foi causada por mim. Segundo, ela tem como objetivo o meu progresso. Melhor maneira de eu lidar com isso é olhar como uma lição e tentar pegar o aprendizado.
Se eu não conseguir fazer isso, eu vou estar atrasando todo o processo e sofrendo por algo que eu não necessitaria sofrer. Que Jesus nos abençoe. Aí está, meus irmãos, um raciocínio que nos esclarece muito, nos leva a profundas reflexões e nos convida, como disse o Paulo, a estudar profundamente não só todo esse aspecto que foi apresentado, mas para que possamos saber como contribuir naquilo que dizemos, o serviço no bem. E este serviço busca exatamente auxiliar os espíritos que chegam junto a nós para um crescimento comum. E agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede de poder também contribuir para esse reerguimento de espírito. Nós agradecemos ao Paulo todas as considerações e que ele esteja conosco em outros momentos, trazendo esse raciocínio que nos esclarece cada vez mais. Passemos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, e dentro do qual a Maria Helena vai trazer também a sua contribuição. Como dissemos, é do capítulo 21 do Evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas, dos itens de 1 a 5. Nós faremos apenas os itens de 1 a 3, que nos traz a mensagem evangélica sobre a qual mais tarde o nosso Allan Kardec vai trazer outras considerações. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Lucas, no seu capítulo 6, versículos 43 a 45, assim registra: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, ainda nos diz: livrai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. E Mateus, capítulos 24, Marcos, capítulo 13, nos dizem assim: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Convidamos que também complemente a leitura do Evangelho nos itens 4 e 5 para pleno conhecimento da mensagem. E agora os nossos irmãos médiuns vão se posicionar de acordo com as orientações já estabelecidas para que possamos atender as orientações superiores no sentido de renovarem-se as energias de cada um daqueles que aqui estamos presentes na noite de hoje e também para os nossos irmãos que nos acompanham à distância, seja pela rádio, seja pela internet, busquem posicionar-se de maneira adequada
para que seus benfeitores amigos os envolvam também nas vibrações de refortalecimento de suas energias, trazendo-lhes novo ânimo, novas forças. E lembremos também que este instante é aquele em que podemos irradiar vibrações de muita paz para nossos irmãos em humanidade. Jesus amigo, este é o momento, Senhor, consagrado à nossa plena identificação com os benfeitores espirituais que em Teu nome, em nome de Deus, vêm em nosso socorro, vêm nos amparar, vêm nos assistir. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e rogamos que, sendo merecedores dessas benesses, possamos absorvê-las de maneira plena, pois sabemos que Deus, nosso Pai, suprema bondade e justiça, nos dará sempre o alimento necessário dentro do momento que vivemos. Assim, Jesus, abençoa a nossa hora do passe. Graças a Deus. Que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos aos nossos queridos benfeitores, para que recebamos da espiritualidade amiga, de acordo com as nossas necessidades. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Há uma expressão que diz que o bem que fazemos é o nosso advogado em toda parte. O Evangelho está nos trazendo na noite de hoje uma reflexão a respeito dos profetas. O que é ser um profeta? É ser um enviado de Deus, alguém com a capacidade de instruir, ajudar e orientar, de propagar a sua mensagem, alguém que representa a mensagem de Deus na Terra. Entretanto, atribui-se aos profetas o dom de predizer os acontecimentos de um futuro próximo ou distante. Na época de Jesus, os homens que se intitulavam profetas eram cobrados a profetizar, a fazer uma predição dos acontecimentos. A doutrina espírita traz para o nosso amadurecimento e como instrumento para o nosso progresso o conhecimento sobre a realidade da vida espiritual e do intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, o que chamamos de mediunidade. A mediunidade capacita o encarnado a conhecer fatos ou situações trazidas do contato com o mundo espiritual, com os espíritos. Mas ela não é uma faculdade peculiar apenas aos espíritos evoluídos. Todo aquele que tem a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual pode ser classificado como médium, mas somente aquele que pratica o bem pode ser considerado um homem bom. Jesus nos alerta sobre a existência dos falsos profetas, que são os homens que podem possuir o dom da profecia, que, como diz o Evangelho, podem seduzir, se isso for possível, até os próprios eleitos. A partir do conhecimento, que só pode ser adquirido através do estudo, nos tornamos capazes de perceber que os fenômenos mediúnicos, que aos olhos da maioria dos homens ainda é considerado algo sobrenatural, não estão fora das leis da natureza, que são também as leis de Deus, e que não tornam aquele que o produz apto a se classificar como profeta. O esclarecimento é a melhor forma de aprendermos a reconhecer a intenção daqueles que até nós chegam
na proposta de nos conduzir ou nos orientar em nome de Deus. O fato de realizarem o que aos olhos de algumas pessoas são verdadeiros milagres ou predições não os torna enviados de Deus. Observemos os frutos que produzem, os feitos que realizam. Uma causa nobre só pode ser baseada em atitudes nobres, por terem também uma finalidade nobre. E para isso, temos como base 2 simples ensinamentos de Jesus, que nos dizem que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Observemos e deixemos que os gestos falem, assim como as nossas atitudes falam por nós. Graças a Deus. E continuamos com os nossos pensamentos, sustentando o nosso ambiente de trabalho, envolvendo a nossa sociedade nas irradiações das nossas vibrações de amor, de fraternidade, de solidariedade para com todos aqueles que em alguns momentos vivem as angústias das dores, as angústias do desânimo. Vamos sustentar os nossos irmãos. Vamos manter o nosso pensamento em vibração positiva, para que neste instante a manifestação do plano espiritual nos traga mais reforço ao espírito. Prezados irmãos, diante de tanta dor e sofrimento que a humanidade passa, como conceber um Deus bom e justo? O Espiritismo nos traz a resposta, nos esclarece o coração. A mente se ilumina e o coração tende a se tranquilizar. Quando nos informa, determina, esclarece as dúvidas pertinentes a todas essas angústias existenciais, a reencarnação, a lei da vida pela qual Deus determina o retorno do espírito à vida corporal tantas vezes quantas necessárias para educar o seu espírito, para torná-lo propriamente dito iluminado, esclarecido, cheio e pleno de amor. Para isso, as experiências terrenas são muitas vezes difíceis, dolorosas, traumáticas, no entanto, justas. Se levarmos em consideração que uma boa parte dos sofrimentos humanos se devem ainda à ignorância da própria lei de Deus e dos cuidados necessários para o equilíbrio, a saúde do corpo físico, teremos assim muitos males sanados à medida em que o mundo terreno se esclarece do ponto de vista tecnológico. Mas o que há de importante nisso é de que o corpo físico sadio poderá também ajudar a esclarecer a mente e poderá trazer, do ponto de vista espiritual, as forças necessárias para melhorar a sua moralidade, o bem-querer,
a saúde de si próprio e a saúde do próximo, a saúde da família, a saúde da comunidade em que se vive, a saúde de todo o planeta. Observem que esta mesma humanidade aonde se encontra está em passos pequeninos ao encontro disso. No entanto, ela cresce. Cresce por força da necessidade do conhecimento e porque muitas vezes, ao produzir os resultados de sofrimentos aos outros, verifica que precisa corrigir-se. Assim também é o espírito. Ao perceber que causa males a si próprio e a outros por suas atitudes, vai procurando se corrigir. Se a dor aparece, se a limitação cresce, ele irá buscar conhecimentos, auxílio, ajuda, para que essa dor, essa limitação, esse sofrimento diminua. E assim a humanidade cada vez mais irá progredindo. Levará tempo. Cada criatura tem o seu tempo de amadurecimento. Mas devemos também levar em consideração vários outros aspectos, como a interferência divina, que sempre ajuda e impulsiona o progresso da humanidade. A misericórdia de Deus, que muito embora veja, observe a ignorância, os maus tratos de uns para com os outros e de todos para com a humanidade e para com o planeta também, auxilia, socorrendo, amparando, do ponto de vista misericordioso, para que o mal não se estenda mais do que necessário para si próprio, para as criaturas e para o planeta. Assim, vemos que atitudes que precisam ser muitas vezes tomadas por cada um de vocês e são adiadas, são muitas vezes aceleradas quando a dor aparece. E aí, o remédio que vem a ser o entendimento, o amor diante da dor e do sofrimento de si e do próximo, e a presença generosa e amiga dos benfeitores que sustentam e amparam, faz com que o espírito aprenda a ver na natureza divina, no Pai generoso, na justiça, o amor. E é esse amor que irá cada vez mais fazer com que a cada reencarnação possamos todos nós aprender com os nossos erros e nos aprimorar e viver de certa forma buscando o equilíbrio e a paz para si e para todos. Que Deus ilumine, ampare e fortaleça a todos, cada um de vocês, em cada dia no esforço que fazem. Um abraço do Herman. Que Deus ampare a todos. Muita paz. Senhor Jesus, só nos resta, Senhor, agradecer pela oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje, por todo esse momento, Senhor, de reflexões profundas que haverão de nos abrir novos olhares para o futuro, para o horizonte radioso, Senhor, que haveremos de alcançar pelo esforço que fazemos pela nossa renovação espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, benfeitores amigos, que nos sustentaram e que continuam a nos tutelar nessa jornada na direção do progresso. Que Deus vos abençoe.
E Deus, Pai de infinita misericórdia, envolve a humanidade nas vibrações da tua misericórdia, trazendo ao coração dos homens sentimentos mais profundos de amor, de tolerância, de paciência, mas sobretudo, Senhor, que possamos nos reconhecer como filhos da tua bondade, caminhando para o nosso progresso. Ajudai-nos, Pai. Ajudai-nos, Jesus amigo. Ajudai-nos, benfeitores, para que prossigamos amanhã com a firmeza e determinação a que nos voltarmos, realizando todo o bem que já conseguimos realizar. Pedindo, pois, Jesus, que possamos retornar aos nossos pontos de origem com muita paz em nossos corações. De nossa parte, sob o teu amparo, sob tuas bênçãos, consideramos encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno, uma boa semana de trabalhos e que possamos estar reunidos em outros momentos para a continuação dos nossos estudos. Muita paz.